Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia de vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Graças ao nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. Pai, graças te dou por mais essa oportunidade de poder entrar na tua presença, abençoar essa família. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essas vidas, sobre esses lares, sobre essas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, querido. Quero compartilhar com vós uma palavra da parte do nosso Deus. Se encontra em João, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Louvado seja Deus por tão grande amor que Deus, pela sua infinita misericórdia, olhando para a terra, não viu um justo sequer, e assim sendo, havia uma necessidade total de que houvesse algo a ser feito em prol da humanidade que o Senhor Deus criara, mas esperava que o homem não fosse mau, mas o homem é tendencioso, é tendente a fazer o mal exclusivamente. Até porque quando houve a queda do homem, adquiriu para si o inimigo mortal que é Satanás. E isso nos obriga a sermos fiéis a Deus, ou de outra forma seremos desarraigados da terra. Mas graças a Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa acerca de Cristo, que Cristo se tornou homem. Foi concebido no ventre da irmã Maria, através do Espírito Santo. Aleluia! Porque acerca de Cristo já estava determinado que se cumprisse essa fala, como está lá em Gênesis 3,15, e como está em todo a livraria pequena de Isaías, falando acerca de Jesus Cristo. Então, todas as profecias que estavam escritas acerca de Cristo se cumpriram, até que ele, por fim, se tornou carne. O Verbo se materializou, se tornando carne, habitou entre os homens e operou grandes maravilhas, porque aquilo que ele ouviu perto do seu Pai, ele veio anunciar para nós. Olha o que diz em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia! É necessário o homem aceitar a Jesus para poder chegar a Deus. É necessário crer nas Escrituras Sagradas, ou de outra forma está perdido, porque só existe salvação eterna e perdição eterna. Salvação eterna em Cristo, perdição eterna com o lado negro da escuridão, Satanás e os seus demônios que se rebelaram contra Deus. É porque o pecado, diz a Bíblia, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E Cristo é a verdade, Cristo é a verdade. Então, se nós formos fiéis, obedientes à palavra do Senhor, certamente, queridos, nós teremos a oportunidade de sermos arrebatados e poder estar com Cristo para ver a sua glória e para contemplarmos a glória do Pai. Só que é necessário negar-se a si mesmo, deixar de viver a sua própria vida, para viver a vida que Cristo preparou-nos. A vida de Cristo é bem melhor. A vida com Cristo e a vida de Cristo em nós, essa é a verdadeira razão da vida. É Cristo em nós. Louvado seja Deus. Porque quando nós nos despimos do nosso eu, das nossas coisas, ou seja, da nossa própria vida, que é os vícios,
as festas, as farras, as mulheradas, tudo isso é uma vida para o homem que não conhece o Senhor. Então por isso o homem às vezes se aprisiona, é aprisionado nessas coisas, nessa maneira de viver, que fica tão aprisionado nisso, achando que é correto, que não consegue enxergar a verdade. Mas Cristo é a verdade. Por isso que ele disse que quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Ou seja, abandonar tudo aquilo que é prazeroso para a carne, mas que muitas vezes traz o pecado, leva a gente para o abismo, como o adultério, como a feitiçaria, como a idolatria, como adorar os falsos deuses, os vícios, as chocarrices, são coisas que Deus abomina e que nos tira do reino de Deus. Então essa é uma vida para esses que vivem dessa maneira, dessa forma. Mas a partir do momento que ouve a palavra e abandona essa prática de vida, aí ele ganha uma nova vida, ganha a mente de Cristo, passa a pensar diferente, passa a ter uma visão diferente e passa a viver a vida de Jesus em si mesmo. Aleluia. Em João 18:37 diz o seguinte: perguntou Pilatos: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Cristo despiu-se da sua glória, deixou tudo lá no céu, porque aceitou ser a ovelha sem mancha, imaculada, e ali veio, como ovelha muda, não abriu a sua boca, e foi obediente até a morte de cruz. E por que causa ele fez isso? Para que nós pudéssemos ter esperança de não morrermos e sermos condenados ao inferno. Mas em Cristo, quando a gente crê em Cristo e o recebe como Salvador pessoal da nossa vida, a gente passa a viver uma nova vida, a gente nasce de novo, se torna uma nova criatura. Por quê? Porque você abandona todas aquelas práticas que citei há pouco e passa a viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo a palavra, seguindo a Bíblia Sagrada, porque toda ela testifica de Cristo, nos ensina como nos comportarmos, de que maneira viver neste mundo. Porque quando nós morremos para o mundo, nascemos para Deus. E o que é morrer para o mundo? Para você que não sabe, é exatamente abandonar todas aquelas práticas, crer no Evangelho, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e passar a viver uma nova vida. Ou seja, se furtava, não furta mais, se roubava, não rouba mais, se era idólatra, não vai ser mais idólatra, adorava deuses feitos por mão de homens, não vai fazê-lo mais, porque agora recebeu a luz da palavra, a luz do Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Cristo, é a palavra, porque ele diz que ele despiu-se da sua glória e desceu e nasceu da Virgem Maria, se tornou carne. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Ele despiu-se da sua glória, se tornando carne. O Verbo se fez carne. A palavra, que é Deus, que é Jesus, ela se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo é a palavra é Cristo. Aleluia. Então por isso devemos obedecer a palavra, porque você pode viver uma vida regalada, uma vida boa, uma vida financeira esplêndida, ter muitos bens materiais, não é errado, mas quando todas essas coisas tira o centro de tudo, que é Deus, Deus não habita em você, Deus não habita nos seus negócios, Deus não habita nas suas decisões, Deus não habita nas suas práticas, então você está fora do reino de Deus. Por isso, uma necessidade de nascer de novo, de deixar tudo por amor a Jesus e passar a viver uma nova vida debaixo da graça.
porque ele nasceu, ele veio para ser rei na terra e foi como tal o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores. E ele veio e testificou do Pai, operou muitos sinais e maravilhas. O cego viu, o mudo falou, o coxo andou. Deus fez coisas tremendas, o morto ressuscitou. E esse é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele não muda, ele é o Senhor, ele é a verdade. Cristo, a verdade, ele é a verdade. Olha o que ele disse em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Então eu preciso crer em Cristo, aceitar Jesus como Salvador, para ter uma nova vida, para que possa ter o seu nome escrito no livro da vida, para morar no céu. Aleluia! Veremos mais aqui ainda. Cristo, a verdade, Deus da verdade. Olha o que diz em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. É assim que o homem tem que viver, como Deus e para Deus. Ser justo, ser reto, não haver injustiça, porque Deus é a verdade. Olha o que diz o versículo, repetir para você entender. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade. Temos que viver na verdade. Aleluia. E não há nele injustiça. Não podemos ser injustos. Ele é justo e reto. Temos que ser justo e reto. E o homem sem Deus não consegue ser justo, nem reto, nem viver em justiça. Muitos até podem não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, mas ainda assim existe a injustiça, porque Cristo foi o sacrifício, ele se sacrificou, foi até a morte de cruz, porque havia necessidade, porque o homem sem Deus está perdido. Se não aceitarmos, recebermos Jesus como Salvador da nossa vida pessoal, estamos perdidos, porque a salvação vem através de Cristo. Aleluia. Então não podemos ser injustos, temos que ser perfeitos e temos que viver na verdade, não podemos andar na injustiça, porque ele é justo e reto. Olha o que diz em 2 Samuel 7:28. Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Aleluia! Esta é a palavra da vida eterna. Deus da verdade, Cristo a verdade, louvado seja Deus. Romanos 3,4 diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Aleluia. Então, a gente vivendo como Deus, em perfeição, na justiça, na verdade, não andar na injustiça, porque Deus é justo e Deus é reto. Temos que ser justo, andar na justiça, não sermos mentirosos, porque se nós guardarmos essas coisas em nossa mente e nosso coração, quando nós falarmos, seremos ouvidos, porque vão ver que em nós há esse conceito, há a verdade de Deus em nós. Louvado seja Deus. Olha o que diz no Salmo 146:6. Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, o Senhor que permanece fiel para sempre. Deus da verdade, permanece fiel, inabalável. Tudo que acerca de Deus está escrito, é isso que ele é, e é imutável. Por isso,
É importante nós recebermos a palavra, guardarmos a palavra, andarmos em justiça, andarmos em retidão na presença do Senhor e nessa terra. E para isso o homem não consegue se não tiver Deus, se não viver a palavra de Deus. Por isso há uma necessidade do homem nascer de novo. Aleluia. Vamos lá mais aqui um versículo que diz Romanos 3:4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Está também Tito 1:2. Por isso é importante andar na verdade, porque seremos ouvidos. Hebreus 6:18. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, esta é a palavra que o Senhor fala conosco, nos orientando de que maneira devemos permanecer até o fim. Porque na caminhada, que é longa, muitas vezes tendemos a desanimar, a querer desistir, a perder a esperança pelas adversidades, pelas aflições, pelas tempestades, pelos vendavais. Mas em todas essas coisas, se nós permanecermos fiéis, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Por Cristo Jesus, porque o Senhor é fiel e justo. Ele é maravilhoso, Ele é reto, Ele é justo, e importa que aqueles que o seguem sejam retos, sejam justos, não andem na injustiça, não sejam falsos, sejam verdadeiros servos, obedientes à palavra, não pensando por si mesmo, mas sendo inspirado pelo Espírito Santo para agir e falar como o Espírito Santo em nós. Aleluia! Não podemos ser falsos. E nesses tempos, querido, há muitos falsos, há muitos que dizem que são e não são. Aleluia! Mas devemos viver, deixa eu repetir, Ele é a rocha. Quem é a rocha? O Deus da verdade, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Aleluia! Se nós vivermos dessa forma, seremos semelhantes a Deus. E todos os seus caminhos são justiça. Aleluia! Se viver um caminho reto, crendo no Deus da verdade, no Deus que é a rocha perfeita, porque a obra dele é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade. Aleluia! Temos que andar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Não dá para viver segundo a sua cabeça pensa, mas nós agora somos guiados pelo Espírito Santo para viver de acordo com a vontade de Deus. A partir do momento que você é servo, é filho, você não pode fazer mais do que você quer, ainda que isso entranha no seu corpo, querendo que você tome decisões. Não podemos agir dessa forma. Temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Em uma parte da Bíblia diz assim: não diga amanhã eu vou para tal lugar, mas diga assim: se eu estiver vivo eu irei fazer isso ou aquilo, porque assim tem que agir o servo e o filho de Deus. Porque quando você nasceu de novo, as suas decisões agora são pautadas na vontade do Senhor Deus. Ou vivemos dessa forma, ou então não somos filhos, somos bastardos. Mas o filho obedece o pai, imita o seu pai, imita os costumes, imita a fala, imita até o gesto do pai. Glória a Deus. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. É assim que temos que viver. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar fortemente no teu coração e que você saiba que Deus é Deus acima de tudo. Ele é a verdade.